Sejam todos muito bem-vindos a Rose Academy, a nossa quinta, quarta, sexta, nem lembro, aula de HTML e CSS. Esse cursinho básico que eu tô fazendo aqui para vocês, aliás, básico não, né? Muito completo, porque ele vai do básico ao avançado de HTML e CSS e no final nós vamos fazer um projeto. Gente, eu não lembro qual aula que nós estamos, tá? Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre CSS, quais tipos de utilizações você pode fazer e nas próximas aulas nós continuaremos nos aprofundando em CSS até nós chegarmos ao nosso projeto final, beleza? Cá estamos nós na nossa quinta aula de HTML e CSS. Vamos criar uma nova pasta aqui, né? Aula 5. Aqui dentro vamos criar o nosso index.html. Gente, como você já sabe, você já tem que estar craque nisso daqui, né? Vou criar simplesmente com atalho aqui mesmo, só para poder facilitar pra gente, tá? Mudar aqui para a aula 5, aqui eu vou mudar para PTBR. Eita, que é Português Brasil. Depois, gente, eu vou sim fazer uma aula explicando exatamente o que significa esses metas, tá? Ainda nesse curso eu vou fazer uma aula explicando o que significa cada um desses metas aqui, meta charset, meta name, viewport, etc, tá? Mas por enquanto vamos seguir aqui dessa forma que a gente está seguindo, só para vocês entenderem. Por que que eu não estou ensinando algumas coisas agora? Porque se eu colocar muito conteúdo agora, vocês vão acabar ficando meio perdidos e não vão conseguir progredir, porque vocês vão ficar focados ali, caramba, meta charset, meta viewport, etc. E não é isso que precisa, tá? Para programar você não precisa disso agora, beleza? Então mais pro final do curso eu vou fazer vídeos explicando para vocês passo a passo disso aqui, tá? Vamos lá, vou copiar mais uma vez aqui essa pasta IMG, vou colar aqui mais uma vez também. Vou fazer aqui logo no head, abaixo do title, o link do CSS, certo? Style.css. Aqui a gente vai trabalhar com CSS externo, gente. Por que sempre com CSS externo? Porque nós precisamos de começar a trabalhar como nós de fato utilizaremos no nosso dia a dia. E o CSS externo é o que eu te indico, o que eu te incentivo a utilizar todos os dias. Mais do que o inline, e mais do que o interno, tá, gente? Então, como eu recomendo, e é o mais usual mesmo, é o que você mais vai usar no seu dia a dia, vamos trabalhar sempre com CSS externo, beleza? Partindo aqui já para o nosso body, vamos agora criar uma estruturazinha básica, tá, gente? Eu quero criar um H1, esse H1 vai ser título página, tá? Aqui embaixo eu vou colocar uma Tá bom, um H1. E aqui embaixo eu vou colocar um div container, tá? O que que a gente vai trabalhar aqui no div container, só para vocês entenderem? Agora a gente vai entrar no flexbox. Div nada mais é do que uma caixinha onde você coloca outros itens dentro. Eu ainda não tinha trabalhado com div com vocês, agora eu vou começar a trabalhar, tá? Então, div.container. Pronto, ótimo. Ele já vai fazer a div com a classe container, ok? Vou dar o espaço aqui e vou criar outra div. Nesse caso aqui eu vou criar div.item, ok? Eric, o que é esse ponto? É a mesma coisa, gente. De você criar uma div normal, aqui, ó, deixa eu dar um espaço aqui para vocês entenderem. É a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Div e aqui dentro dar um classe e colocar item. É a mesma coisa, tá? Literalmente a mesma coisa, só que é um atalho. Quando você quer escrever algo eh, no seu VS Code, você pode simplesmente pegar o que você quer escrever, a tag que você quer usar. Então, por exemplo, eu quero que ela tenha hashtag ID. Ela já vai ficar dessa forma, entendeu? Então é um facilitador, tá? Então, quando você quiser adicionar um ID, você usa jogo da velha, e quando quiser adicionar uma classe, você usa ponto, beleza? Isso se você estiver usando o VS Code. Vamos criar que esse item, vamos dividir em 3, tá? Vamos abrir eles aqui. E aí, gente, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu já fiz uma estrutura já básica, tá? E eu quero trabalhar com vocês com imagem. Então a gente só tem uma imagem aqui para não pesar muito no computador. Eu não vou insistir em colocar mais imagens, beleza? Eu vou colocar essa imagem mesmo que a gente já estava trabalhando.
Então eu não vou ficar exagerando não, tá? Eu vou copiar e colar nessas outras div itens aqui também. Ah, Eric, eu tô meio perdido agora. Calma, você vai se encontrar. No início a gente realmente fica meio perdido porque a gente não conhece nada. Vocês não conhecem nada, é o primeiro contato de vocês com HTML, com CSS. Ou então, se você já conhece, mesmo assim ainda tá um pouco perdido, se você já teve um primeiro contato, fica tranquilo que você vai pegar no decorrer, beleza? Então vamos lá, título página, o que que vai ser uma. Até alterar esse título página aqui para ficar mais bonitinho, né? Fotos camaleões. Beleza? Só para ficar mais fácil aqui, mais fluido, tá? Ótimo. Agora a gente vai trabalhar com algumas coisas. Esse H1 ele não tem classe nenhuma e nem ID. E eu vou deixá-lo assim, porque eu quero mostrar lá para vocês, reforçar o fato de que a gente pode sim trabalhar com um elemento com a tag em geral, tá? Então vamos lá no CSS agora. Eu vou selecionar aqui a primeira coisa, esse H1. Deixa eu só, antes da gente começar aqui, só um minutinho que eu vou abrir o meu Google para poder abrir o OpenWith Live Server. Só um minutinho. Prontinho, cá estamos. Para quem não sabe, como eu tenho vários perfis no meu Google, né? Quando você abre o OpenWith Live Server, ele abre sempre no último perfil. E eu tenho um perfil específico aqui para poder dar aula para vocês. Então eu tive que abrir esse perfil primeiro para aí, então, poder fazer o OpenWith Live Server. Ok, aqui está o nosso trabalho, as imagens super grandes, não é isso que a gente vai fazer, tá? Então vai ficar legal. E também aqui as fotos camaleões, o H1 todo sem lógica. Então vamos lá trabalhar com isso. Primeira coisa que eu quero que esse H1 ele tenha um text align, que é alinhamento de texto, no centro. Então, ó, já veio para o centro. Só para fazer uma observação aqui para vocês. Se eu quiser que ele fique na esquerda, que é o padrão, né? Eu coloco left. Se eu quiser que ele fique na direita, eu posso também colocar o right. Então, ele vai para a direita. Isso é o legal, tá? Eu tenho como fazer da melhor forma, da forma que eu quiser, eu tenho como alinhar. Aqui no caso eu quero no centro. E agora eu vou trabalhar já com uma coisinha mais avançadinha, que é o Flexbox. Só que antes disso, eu quero fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar isso aqui tudo minúsculo, tá tudo minúsculo. E eu quero que ele, por padrão, coloque as primeiras letras maiúsculas. Então eu vou vir aqui no Text Transform, e aí eu tenho várias formas, tá? Eu tenho o Uppercase, que ele vai ficar tudo maiúsculo. Eu tenho também o Capitalize, que é o que a gente está buscando, que são as primeiras letras maiúsculas. E caso tenha um texto que você queira que ele fique 100% minúsculo, você pode usar o lowercase, ok? Que também ele vai ficar tudo minúsculo, igual ele já estava, beleza? Vamos deixar aqui no caso no capitalize, pronto, tá funcionando perfeitamente. Eu só vou fazer uma coisa nele, gente. Eu vou pegar um text shadow. O que que é o text shadow? Nada mais é do que a sua sombra, tá bom? No seu texto. Então eu coloquei aqui, você viu que deu uma sombreada, né? Se vocês quiserem, só para poder deixar mais claro aqui o quanto sombreou, vamos fazer dessa forma aqui, ó. 5 vai ficar mais sombreado ainda, beleza? Gente, eu não vou ficar explicando exatamente o que que é cada número desse, tá bom? Saibam que isso aqui são as posições. Por exemplo, se você colocar 10 pixels para cá, ele vai mexer horizontalmente, tá? Então ele vai mexer de um lado para o outro. Se eu colocar menos 19, por exemplo, ele vai levar para o lado esquerdo, e assim sucessivamente, tá? Então você pode fazer uma coisinha bem legalzinha aqui, colocando, por exemplo, 2 pixels. Esse outro aqui, ele já é o contrário, ele é referente à altura, tá? Então, quanto maior o número, mais para baixo, quanto menor, desde que negativo, né? Mais para cima. Então você pode brincar aí um pouquinho com esses efeitos também, né? Não tem problema, eu coloquei ele meio de ladinho, enfim, você pode brincar aí como você quiser com o Text Shadow. Depois eu posso sim fazer, caso vocês queiram, deixa aqui no comentário, não esqueça, já aproveitando, já que você já vai descer e poder pedir isso no comentário, já se inscreve no canal e deixa o like também, compartilha com aquelas pessoas que precisam aprender HTML e CSS. Então depois, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu posso sim ensinar o que significa cada um desses, tem como você adicionar mais coisas, é bem bacana o que dá para fazer aqui, beleza? Ótimo, já terminei aqui com H1. Agora eu vou trabalhar com o meu container. O que que eu vou fazer no container? Você observa que nós temos um elemento pai, vamos tratá-lo assim, que é esse container.
E nós temos 3 elementos filho, que são essas divs, essa e essa, ok? Que aqui estão compostas pelas nossas imagens, mas poderiam estar compostas pelo que quer, o que fosse, entendeu? Não importa o que é. Um exemplo claro disso, só para poder facilitar, eu vou criar uns parágrafos aqui, eu vou dar um nome para eles. Esse aqui vai ser o Leônidas, esse daqui vai ser o Berleson, entendeu? E esse daqui vai ser o Garibaldi. Garibaldi. Assim, vai ser o Garibaldi. Pronto. Então aqui a gente tem cada um com seus nomes, ok? E você vê que ficou bagunçado. Não estou falando nem do tamanho da imagem. Eu estou falando em relação a eles ficarem um embaixo do outro. Ficou bagunçado. Vamos supor que você queira colocar um do lado do outro, organizadinho. Como é que você faria isso? Simples. Você viria até ele aqui no seu display, no seu ponto container, né, na sua classe container, e faria um display flex. Pronto, joguei o display flex, ele já ficou um do lado do outro, mas Eric, que problemão que a gente arrumou, cara. Agora eles estão infinitamente grandes, cara. Pois é, isso é horrível. Mas a gente vai resolver isso. Nós vamos vir aqui no nosso item, que é o que tá aqui, ó. É essa classezinha dessas divs dentro, você observa que, mais uma vez, diferença de id e div. Aqui, uma mesma div para vários elementos, sem problema nenhum. Vamos pegar esse item aqui e vamos colocar nele um max width. Lembra que o width é largura, né? De 33%. Pronto, já está mais ajustado, ok? Já está mais ajustado, já está melhor um pouco. Só que a gente tem que resolver isso. Porque qual foi o problema que aconteceu aqui, gente? A gente mexeu diretamente no item, mas não na imagem. Como é que a gente faz nesse caso? Eric, tem uma imagem dentro do meu item. Eu preciso necessariamente colocar um ID ou alguma coisa assim nessa imagem? Não. Acredito que quando eu comecei eu fazia assim, eu saía colocando IDs e classes em todas as coisinhas e não precisa. Se eu quero mexer, por exemplo, na minha imagem, dentro do item, e todos eles terão a mesma configuração, eu posso fazer simplesmente o seguinte, pegar aqui IMG. Olha só que legal. Opa, já ficou bacana já, hein? Então como é que a gente vai fazer aqui só para vocês entenderem? A gente vai pegar aqui esse item, ele é o pai, certo? Da imagem. Então vamos imaginar o seguinte: o container é o pai do item, o item é o pai da imagem. E nesse caso aqui desse parágrafo. Para eu acessar o filho, é só o descer. Então, por exemplo, se é uma imagem que está dentro de item, eu coloco item img. Eric, mas assim ele não vai selecionar todas as imagens, assim como no H1? Não, ele vai selecionar apenas as imagens que estiverem dentro da classe item, ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui eu não quero dessa forma, eu quero trabalhar da seguinte forma. Eu quero um item img dessa forma, um item, perdão, dessa forma, e quero um item img de width 100%. Bora ver o que vai acontecer nele aqui. Ótimo, eles já ficaram espaçados, ok? Já ficaram perfeitinhos espaçados, não, perdão, já ficaram ajustados. Você observa que não tem mais aquela barrinha aqui para poder girar horizontalmente, né? Agora, olha só que interessante. Por que você está usando percentual, Eric, sendo que você trabalhou com pixel, EM e REM, que é o REM, nas outras aulas? Muito simples. Percentual é baseado na tela, tá? Então não é um tamanho fixo, né? É uma quantidade de pixels que você vai utilizar. Porque deixa eu dar um exemplo aqui para você. Se eu colocar nesse width aqui 10.000 pixels, olha só o jeito que ficou distorcida e gigante essas imagens. Ficou horrível, concorda? Então, eu não tenho como saber exatamente quantos pixels a minha tela é. Mas, Eric, e se eu descobrir? Minha tela tem, por exemplo, 1920 pixels, supondo. Tem como descobrir? Tem, só que aí você entra em um outro problema. E quando a pessoa for usar num celular, por exemplo? Aí tá certo que a gente vai trabalhar com responsabilidade nas próximas aulas, tá? Em alguma das aulas, das próximas aulas. O que é responsividade? É você ter um site que dê para computador, para TV, para celular, para tablet, para notebooks de diferentes tamanhos e etc. Isso é legal, mas se eu colocar em pixel vai dar muito mais trabalho. Agora, se eu olhar assim e falar, poxa, essa imagem que está dentro do item, o item vai ocupar até 33% da tela, cada um, lembrando que isso aqui é cada um, e eu já explico por que eu escolhi o número de 33%. Eu quero que essa imagem dentro desse item ela ocupe 100%, ok?
Ótimo, maravilha. Então ficou ajustadinho. Deixa eu vir aqui. Ficou ajustadinho. Ótimo. Agora, Eric, explica para mim o if de 33%, o max do if. Simples. É 100% dividido por 3. Dá 33, 33, dá 33,333, 33,3 e assim sucessivamente. Então eu coloco 33% porque eu sei que, já que são 3 imagens, vai ficar bem separadinho. Agora deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem. Deixa eu colocar o max do if de 25%. Ficou melhor, ocupou um espaço menor da tela, mas eles estão todos muito juntinhos. Como que eu faço para separá-los? Lembrando que aqui é um item, tá? Essa imagem, ela está ocupando 100% do espaço de um item. Então aqui é um item, aqui é outro item, aqui é outro item. Como que eu faço para eles separarem? Simples. Eu venho bem aqui no container, tá? Que é o pai dos itens, e vou colocar um justify content. Aí eu tenho várias formas. Eu tenho como colocar o center, que vai ficar aqui no centro. Eu tenho como colocar o space around, que vai ficar dessa forma. Eu tenho como colocar, deixa eu voltar lá, o space between, que vai ser dessa forma, cada um do seu cantinho mesmo, se espremendo ali. Eu tenho como colocar o space evening. Ah, sei lá. Enfim, esse space aí que funciona também. Então você escolhe o que você quiser. Nesse caso aqui, eu vou deixar aqui no evening, nesse space evening, e vou mexer em outras coisas aqui agora. Gente, não sei se vocês perceberam, mas as imagens aqui elas estão espremendo muito. Vamos resolver isso? Deixa eu vir aqui no inspecionar e mostrar um negócio para vocês. Se vocês clicarem com o botão direito em inspecionar, aqui no cantinho você vai ter essa marquinha. Você clicando nela, ela vai separar para você. Por exemplo, esse aqui é o body, esse aqui é o H1, tá vendo que apareceu ali roxinho ali, ó, na caixinha de texto à esquerda? Esse aqui é a div container e cada um desse daqui, ó, é o item. Ó, item, div item, div item. E esse daqui é o div container. Então, se eu quero mexer nos itens, não é legal eu pegar o filho, por exemplo, no caso aqui. Deixa eu fazer uma edição aqui só para vocês entenderem, gente. Deixa eu pegar aqui o Leônidas, o item, aqui, ó, tá vendo? E aqui, quando você faz a edição aqui, você faz uma edição temporária, tá, gente? Nesses tiles aqui, ó, você faz uma edição temporária, que assim que a página for recarregada, essa edição parará de existir, mas ela é bem legal pra gente testar aqui. Então, se eu colocar uma margem top aqui, por exemplo, que é a margem do topo, né, de 150 pixels, só poder facilitar. Pô, não foi legal. Não foi legal. Porque olha só o que ele fez, ele jogou isso aqui pra baixo. Mas deixa eu te mostrar qual é o problema. Não precisava ter todo esse espaço em vago aqui dentro da div container. Então, será que não é muito mais legal, deixa eu recarregar a página, eu pegar e vir aqui nessa div container e colocar um margin top, por exemplo, de 150 pixels na div container? Por quê? Qual a vantagem disso? Quando eu vier aqui, ó, tá vendo que ela continua circuladinha, bonitinha? Perfeito. Eric, o que que é essa cor amarela que não tinha anteriormente, que agora tem? É a margem. Se você vier aqui embaixo, você vai ver, ó. Margem, border, padding, tudo certinho, ok? Então, é uma forma de trabalhar. Eric, eu poderia trabalhar também com um padding aqui? Poderia também, gente, sem problema nenhum. O padding, qual é uma das vantagens que eu vejo nele, tá? Mas também é uma desvantagem. Uma das vantagens do padding é que você tira de fora para dentro. Então imagina que você achata as coisas dentro. O margem, você expulsa as coisas para fora. Então quando eu joguei aqui, por exemplo, um padding de 150 pixels para um margem, perdão, de 150 pixels, ele jogou para fora. Então ele se expulsou, ele empurrou as coisas 150 pixels para fora. Se eu colocar um padding de 150 pixels, vamos testar isso aqui só para vocês entenderem. Deixa eu transformar essa imagem aqui num padding só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olha lá, além deles diminuírem muito, o que acabou acontecendo, gente? Eu joguei tudo muito para dentro. Então percebeu o jeito que eles ficaram super pequenininhos, super apertadinhos ali? Isso é um baita problema quando a gente está programando, porque não é algo muito bem, não é algo que a gente queira muito, ok? Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês muito claro de um padding que a gente pode usar aqui que vai resolver legal nesse novo sucata. Gente, um padding que pode resolver é a gente fazer o seguinte, é a gente colocar aqui 80 e 0 aqui. O que seria isso, tá? Esse primeiro número que está sendo representado aqui pelo 80, ele representa em cima e embaixo, ok?
E o segundo número, ele representa as laterais. Eric, você não precisa colocar um PX ou alguma coisa assim? Não, porque ele é zero. Se você quiser, aí só de sincar com a consciência, por costume, deixar o PX, não tem problema também não, ok? Só que olha só que interessante, quando eu jogar para lá pro nosso inspecionar, ele criou um padding embaixo e em cima. No nosso caso aqui, não fez alteração. Tá certo que ele achatou, mas como não tinha nada ali que vai se prejudicar, então tá tudo certo, não tem problema nesse caso, ok? Agora, Eric, e se eu quiser trabalhar assim com margem também? Eu posso? Pode sim, cara. Você pode simplesmente jogar o margem aqui, que vai funcionar da mesma forma. Esse primeiro número representa em cima e embaixo, bottom e top, e esse segundo número left and right, ou seja, esquerda e direita, ok? Então, bora lá, ó. Jogou como margem aqui agora. Maravilha, funciona da mesma forma, não tem problema. Sendo que você tem que ter noção que quando você faz dessa forma aqui em específico que eu fiz, tem outras formas de você fazer, mas quando você faz em específico dessa forma aqui, você tem que saber que você está jogando o mesmo número para cima e para baixo. Ok? Tem como você colocar só um deles, por exemplo, se eu quiser só um margem top, jogar aqui um margem top, tem como sim também, tá? Mas eu gosto de fazer dessa forma aqui porque facilita, porque automaticamente os outros arquivos ficarão também com esse. O elemento que eu colocar aqui embaixo, uma div ou qualquer coisa que eu coloque aqui embaixo, vai ficar com essa distância naturalmente. Beleza, gente? Então aqui, gente, já deu para vocês perceberem um pouquinho mais como é que funciona o Flexbox, deu para perceber como é que funciona a questão de margem, como é que funciona a questão de padding, espaçamento. Eu não vou ficar me aprofundando tanto em ponto a ponto, porque é uma infinidade de opções dentro do CSS, de coisas que você pode fazer. Eu vou fazendo os projetinhos com vocês, e de acordo com esses projetinhos que eu vou fazendo, eu vou mostrando cada vez umas coisinhas novas para vocês, tá? Primeiro porque senão fica muito cansativo, e também porque conforme vocês forem fazendo projetos, vocês vão vendo necessidades e vão buscando novas opções, tá? Como, por exemplo, daqui a pouco você vai querer fazer animação e vai descobrir o keyframes e etc. E tantas outras coisas que você vai acabar descobrindo com o tempo, beleza? Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de se inscrever e compartilhar com quem você sabe que precisa.